Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque algumas coisas a gente guarda tão fundo que até esquece que elas existem. Até o dia que alguém pergunta ou a vida empurra a gente de volta para aquele lugar. Foi assim comigo. Eu tinha 20 anos quando parei de andar. Não foi de uma vez, não foi um tombo, não foi uma doença com nome bonito que os médicos falam e a gente assente como se entendesse. Foi devagar, como se o corpo fosse desistindo de mim aos poucos. Primeiro, as pernas doíam depois de ficar muito tempo em pé. Depois, comecei a mancar sem querer. Um dia, acordei e não consegui levantar da cama. Minha mãe chorou, meu pai ficou quieto, daquele jeito dele, como se estivesse calculando quanto ia custar para arrumar aquilo. Mas não tinha conserto. Os médicos falavam palavras que eu não gravava. Atrofia, degenerativo, irreversível. Minha mãe anotava tudo num caderninho de capa dura, como se aquilo fosse uma receita que ela pudesse seguir direitinho e me curar. Meu pai parou de olhar nos meus olhos. Não por raiva, não por culpa, ele só não sabia o que fazer com um filho que de repente virou um peso. Não que ele dissesse isso, mas a gente sente. Você já viu um homem forte ficar pequeno diante de uma coisa que não pode consertar com as mãos? É assim que fica. Fiquei 2 anos sem sair de casa. Não por não querer, mas porque não tinha como. Minha mãe me carregava para a cadeira de rodas, me levava até a varanda, e eu ficava lá, olhando a rua. As crianças brincando, os homens indo pro trabalho, as mulheres voltando do mercado com sacolas cheias. Eu observava tudo como se fosse um filme mudo. Às vezes, uma criança vinha perto, olhava para mim com aquela curiosidade crua que só elas têm, e perguntava, asterisco, por que você não anda? Asterisco, minha mãe respondia por mim, com voz doce, asterisco, porque Deus quis assim. Asterisco, eu não acreditava nisso, mas também não tinha outra explicação. Foi nesse tempo que minha irmã mais nova, a Lúcia, começou a frequentar a congregação cristã. Ela voltava dos cultos falando de milagres, de gente que sarava, de um Deus que ouvia. Eu ouvia ela falar e pensava, asterisco, se é assim, por que ele não me ouve? Asterisco, mas não dizia nada. Até que um dia, ela chegou em casa com um homem magro, de terno simples e olhares que pareciam furar a gente. Era o irmão Paulo, um dos anciãos da igreja. Asterisco, o irmão quer visitar você, asterisco. Ela disse, como se fosse uma coisa normal. Asterisco, pra que asterisco? Perguntei. Não era grosseria, era só cansaço. Asterisco, pra orar. Asterisco. Eu ri, não debochando, só porque não sabia o que mais fazer. O irmão Paulo não se ofendeu. Sentou numa cadeira ao meu lado, cruzou as mãos e ficou quieto. Depois de um tempo, ele falou. Asterisco, você acha que Deus esqueceu de você? Asterisco. Não respondi, porque a resposta era sim, e dizer isso em voz alta doía. Ele não insistiu, só pediu para minha mãe me levar no culto no domingo seguinte. Asterisco, não custa tentar, asterisco, ele disse. Minha mãe topou na hora. Meu pai não disse nada, mas na noite anterior, ele me ajudou a vestir a camisa social que eu não usava há anos. Foi a primeira vez em muito tempo que ele encostou em mim sem ser para me mover de um lugar pro outro. O culto era numa sala grande, simples, sem imagens, sem música alta. Só homens de um lado, mulheres de outro, e um silêncio que não era pesado, era esperado. Como se todo mundo estivesse segurando a respiração para alguma coisa acontecer. O irmão que pregava falava de um jeito que eu não estava acostumado, sem gritar, sem dramatizar, só com uma certeza que parecia vir de muito longe. Ele leu um trecho da Bíblia sobre um paralítico que foi curado. Não lembro as palavras exatas, mas lembro de pensar, asterisco, se fosse assim tão fácil, por que eu ainda estou aqui? Asterisco. No final, eles chamaram os doentes para frente. Minha mãe me empurrou até lá, e eu me senti ridículo. Não por estar na cadeira, mas por estar ali, como se fosse mais um na fila dos que esperam algo que nunca vem. O irmão Paulo colocou a mão na minha cabeça e orou. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Só, asterisco, Senhor, se for da tua vontade, cura este irmão. Asterisco, depois, ele me olhou nos olhos e disse, asterisco, levanta. Asterisco, eu não levantei. Não porque não quisesse, não porque não acreditasse, mas porque não conseguia. Meus músculos estavam mortos havia 2 anos. Minha mãe me abraçou chorando, e eu senti uma vergonha queimando por dentro. O irmão Paulo não parecia decepcionado. Só apertou meu ombro e disse, asterisco, Deus sabe o que faz. Vamos esperar. Asterisco, eu não esperava mais nada. Voltei para casa, voltei para a varanda, volume. Voltei para a cadeira de rodas, onde o sol batia quente nas minhas pernas finas cobertas por um cobertor puído. A tia Rosa tinha deixado um prato de comida no parapeito.
arroz, feijão e um pedaço de frango que já estava frio. Não tinha fome, mas comi mesmo assim, mais por hábito do que qualquer outra coisa. O barulho dos talheres no prato de alumínio soava alto demais, como se ecoasse dentro da minha cabeça. Lá embaixo, na rua, as crianças brincavam de bola. Gritavam, corriam, caíam e levantavam sem pensar. Eu fechava os olhos e tentava lembrar como era isso, o impacto dos pés no chão, o vento batendo no rosto enquanto a gente corre, a sensação de quase perder o equilíbrio e se segurar no último segundo. Mas era como tentar agarrar fumaça. Quanto mais eu forçava, mais tudo escapava. Minha mãe saiu para lavar roupa no tanque dos fundos. Ouvi o som da água caindo no cimento, o esfregar das mãos dela nas peças molhadas. Às vezes, quando ela achava que eu não estava olhando, parava o que estava fazendo e ficava só encostada na parede, respirando fundo como se estivesse carregando algo muito pesado. Eu fingia não ver. O rádio ligado na cozinha tocava um samba antigo, daquele que meu pai gostava. Ele tinha morrido antes de eu ficar assim, então não chegou a me ver sentar nesta cadeira, não precisou lidar com a vergonha de ter um filho que não andava. Às vezes me perguntava se isso era melhor ou pior. Se ele estivesse aqui, talvez tivesse me carregado nas costas até a igreja, como fazia quando eu era pequeno e cansava de caminhar. Ou talvez só tivesse olhado para mim com aquele mesmo desânimo que eu via no rosto dos outros. Uma sombra cobriu o sol. Abri os olhos e vi o Zé, meu primo, encostado no portão. Ele tinha 16 anos, 2 a mais que eu, e trabalhava na oficina do seu antenor. Sempre cheirava graxa e suor. Trouxe uma coisa para você, disse, jogando um pacote amassado no meu colo. Era uma revista em quadrinhos, daquelas que ele comprava na banca do centro. A capa estava rasgada, mas as páginas estavam inteiras. Eu folheei devagar, sentindo o papel barato entre os dedos. O cara da loja estava jogando fora. Falei que você lia. Não li. Não fazia sentido. Mas agradeci com um aceno, e ele ficou ali encostado, coçando a nuca como fazia quando não sabia o que dizer. Você acha que um dia começou, mas parou. Olhou para a rua, para as crianças, para qualquer lugar menos para mim. Não, esquece. Eu sabia o que ele ia perguntar. Se eu achava que um dia ia andar de novo. Se acreditava naqueles pastores que passavam a mão na cabeça da gente e prometiam milagres. Se ainda tinha esperança. Não sei, falei, e era verdade. Não sabia se queria saber. Zé cuspiu no chão, um gesto que meu pai odiava. Bom, se precisar de alguma coisa, é só gritar. Tô indo. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando o pacote no meu colo, a revista que eu não ia ler, o sol queimando minhas pernas que não sentiam nada. Do tanque minha mãe cantarolava baixo, uma música que não consegui reconhecer. Dentro de casa, o telefone tocou. Ninguém atendeu. Ele continuou tocando, insistente até parar sozinho. Depois, silêncio. Eu fechei os olhos de novo e tentei imaginar que estava em outro lugar, que não era eu ali, que nada daquilo era real. Mas a cadeira doía nas minhas costas, e o cheiro de sabão e terra molhada subia do quintal, e eu sabia que não importa o quanto eu quisesse, não tinha para onde fugir. O telefone voltou a tocar. Dessa vez minha mãe secou as mãos no pano de prato e entrou correndo, os pés descalços batendo no chão de cimento. Atendeu com a voz rouca de quem fumou a vida inteira, um asterisco alô, asterisco arrastado, como se já soubesse que não queria ouvir o que vinha a seguir. Fiquei ouvindo os murmúrios dela do lado de dentro, as pausas longas, o tom que ia ficando mais seco. Quando desligou, a porta da cozinha rangeu ao se abrir. Ela apareceu na varanda, o cigarro já aceso entre os dedos, a cinza caindo sem que ela desse atenção. É pra você, disse, jogando a fumaça pra cima. Seu pai. Não respondi. Ela suspirou, coçou o braço como se tivesse uma coceira que não passava. Tá esperando o quê? O homem não tem o dia todo. Não quero falar com ele. Minha mãe me olhou de lado, aquele olhar que sempre doía mais do que qualquer palavra. Não era raiva, não era decepção. Era só cansaço. Você acha que isso aqui é brincadeira? Ela apontou pro meu joelho, pro pacote no colo, pra casa toda. Acha que a gente tem escolha? Não tinha resposta. Nunca tive. Ela voltou pro tanque, a água chapinhando de novo. O cigarro ficou queimando na beirada do parapeito, esquecido. Peguei as muletas, me levantei devagar. Cada movimento doía, mas não era a dor que me segurava no lugar. Era o peso de saber que do outro lado da linha, ele ia começar a falar como se nada tivesse acontecido. Como se os últimos meses não existissem. Como se eu ainda fosse a mesma pessoa que saía correndo para abraçar ele quando chegava do trabalho. O telefone estava na mesa da sala, o fio enrolado, o aparelho quente de tanto tocar. Apertei o gancho e levei o fone ao ouvido. Alô? Silêncio.
Depois a voz dele mais grossa do que eu lembrava. Filho. Engoli em seco. Não chamava mais assim. Não desde que eu tinha começado a andar com as muletas, não desde que os médicos falavam em asterisco reabilitação, asterisco e asterisco paciência. Asterisco como se fossem coisas que a gente pudesse comprar no mercado. O que você quer? Outro silêncio. Dava para ouvir o barulho do trânsito do lado dele, buzinas distantes, como se estivesse numa rua movimentada. Talvez estivesse. Talvez tivesse saído do trabalho mais cedo só para ligar. Ou talvez estivesse há horas dirigindo sem rumo, como fazia quando não queria voltar para casa. Sua mãe disse que você tá melhor. Tô não. Bom, você sabe como é. Essas coisas levam tempo. Não respondi. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo difícil. Olha, eu tava pensando. A gente poderia, sei lá, sair um dia esses. Tomar um lanche. Como antigamente. Fechei os olhos. Lembrei do último asterisco lanche, asterisco que a gente tinha tomado juntos. Um domingo à tarde, ele me levou para uma lanchonete perto do estádio. Eu comi 2 cachorros quentes e ele ficou falando do jogo que ia ter na semana seguinte, dos jogadores que estavam lesados, das chances do time. Eu ouvia, mas não ligava muito. Só queria que ele não parasse de falar, porque quando ele parava, a gente tinha que voltar para casa. E em casa, minha mãe ficava quieta demorando, lavando louça que já estava limpa, e ele se trancava no quarto com a televisão ligada no volume máximo. Não quero, falei. Por quê? Por que não? Você não pode ficar assim para sempre, filho. Um dia você vai ter que. Não sou seu filho, corte. A linha ficou muda. Por um segundo, achei que ele tinha desligado. Mas então ouvi o som dele engolindo algo, como se tivesse levado um soco no estômago. Você não tá sendo justo. Justo? Ri sem graça. Você acha que isso aqui é sobre justiça? Eu tô tentando, cara. Tô tentando do meu jeito. Seu jeito é uma merda. Ele não respondeu. Dava pra ouvir a respiração dele, pesada, como se estivesse segurando as lágrimas. Ou a raiva. Com ele nunca dava pra saber. Bom, disse finalmente a voz mais baixa. Se mudar de ideia, me liga. Desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei com o telefone na mão, ouvindo o zumbido da linha morta. Quando coloquei o fone no gancho, minha mãe estava encostada no batente da porta, os braços cruzados. Não precisava ter falado assim, ela disse. Não pedi pra você ouvir. Não, mas ouvi. E não estava certo. Certo. Repeti, sentindo a raiva subir. Você acha que alguma coisa aqui tá asterisco certo asterisco? Ela não respondeu. Só balançou a cabeça devagar, como se estivesse cansada. A porta do meu quarto rangeu quando a empurrei com mais força do que o necessário. Não fechei. Deixei aberta como um convite para que ela entrasse e continuasse a discussão, mas os passos dela se afastaram pelo corredor, lentos, como se cada passo custasse um esforço. Ouvi o barulho da torneira da cozinha sendo aberta, o tilintar de um copo contra a pia. Joguei o telefone na cama e me sentei na beirada do colchão, as mãos tremendo. Não era só raiva. Era algo pior, uma coisa que doía no peito como se tivesse engolido vidro. Puxei a gaveta da mesinha de cabeceira e tirei um maço de cigarros que escondia lá dentro, junto com um isqueiro meio gasto. Minha mãe odiava quando eu fumava dentro de casa, mas naquele momento não me importava. A primeira tragada ardeu na garganta, mas foi bom. Fechei os olhos e deixei a fumaça sair pelo nariz, devagar. Tentei não pensar em nada, mas a voz dele ecoava na minha cabeça. Asterisco se mudar de ideia, me liga, asterisco. Como se fosse tão simples. Como se bastasse um telefonema para consertar tudo que tinha sido quebrado. O cigarro queimou até o filtro. Esmaguei a ponta no cinzeiro que usava como prato de porcelana rachado e me deitei de costas, olhando para o teto. As rachaduras no gesso pareciam um mapa de algo que eu não conseguia decifrar. Minha mãe apareceu na porta de novo, agora com um copo d'água na mão. Toma, ela disse, estendendo-o para mim. Não tô com sede. Toma mesmo assim. Peguei o copo só para ela parar de ficar ali, me observando como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. A água estava fria, quase gelada. Engoli tudo de uma vez, sentindo o líquido descer queimando. Você vai ficar assim o dia todo? Ela perguntou, encostando-se no batente outra vez. Assim como? Deitado aí fumando, como se o mundo tivesse acabado. Pra mim, acabou, menti. Ela suspirou, cruzou os braços. Não era a primeira vez que a gente tinha essa conversa. Nem seria a última. Ele só estava preocupado. Ela falou mais baixo. Preocupado? Ri sem graça. Ele não sabe o que é preocupação. Você não acha que tá sendo injusto? Injusto. Sentei na cama de novo, o colchão rangendo. Você não tava lá, mãe. Não viu o que eu vi.
Ela abaixou os olhos. Sabia que eu tinha razão, mas não ia admitir. Nunca admitia. E o que você vai fazer agora? Perguntou, depois de um silêncio. Não sei. Era verdade. Não sabia se ia ligar para ele, se ia sair batendo porta de emprego em emprego, se ia simplesmente ficar ali até apodrecer. O futuro era uma coisa distante demais para pensar naquele momento. Você precisa comer alguma coisa, ela disse, mudando de assunto. Tem sopa no fogão. Não tô com fome. Não interessa. Você come. Não discuti. Sabia que se discutisse, ela ia ficar ali o dia inteiro, me enchendo o saco até eu ceder. Levantei com preguiça e segui ela até a cozinha. O cheiro de cebola refogada e caldo de frango encheu o nariz. Minha mãe serviu um prato e colocou na minha frente, junto com um pedaço de pão. Come, ordenou. Obedeci mais por cansaço do que qualquer outra coisa. A sopa estava quente, quase queimando a língua. Mas era bom. Era algo real, algo que não dependia de ninguém além dela. Obrigado, murmurei, sem olhar. Ela não respondeu. Só passou a mão no meu cabelo, como fazia quando eu era criança. Por um segundo, fechei os olhos e fingi que tudo ainda poderia ser consertado. A colher bateu no fundo do prato vazado. Minha mãe lavou a louça enquanto eu ficava ali, encostado na parede, observando as mãos dela, grossas com veias marcadas. A mesma pele que já tinha me segurado tantíssimas vezes. Vai dormir? Ela disse, sem virar o rosto. Amanhã você acorda e faz alguma coisa. Qualquer coisa. Assenti, mas não me mexi. O silêncio entre a gente era pesado, daquele jeito que só existe quando duas pessoas sabem demais uma da outra. Ela secou as mãos na toalha, suspirou. Não adianta ficar aí parado como um poste. Se quer chorar, chora. Se quer gritar, grita. Mas não fica aí mofando. Engoli em seco. A garganta doía. Não sei o que fazer, falei baixo. Ela finalmente me olhou com aquele olhar que sempre me deixava nu. Então começa pelo que der, toma um banho. Arrasta o pé até a padaria. Compra um pão. Não importa. Só não fica aí. Virei as costas e subi a escada. O corredor estava escuro, só a luz do poste lá fora entrando pela janela. Abri a porta do meu quarto e parei. A cama desarrumada, as roupas jogadas no chão, o cheiro de mofo. Tudo igual. Tudo errado. Sentei na beirada do colchão e encostei a testa nos joelhos. O celular vibrou no bolso, mas ignorei. Não queria saber de ninguém. Não agora. Lá embaixo, ouvi o barulho da televisão ligando. Minha mãe deve ter se jogado no sofá, como sempre fazia depois do jantar. Por um segundo, pensei em descer de novo, sentar do lado dela, fingir que a gente ainda era só mãe e filho, sem nada entre a gente. Mas não me levantei. Fiquei ali, ouvindo o zumbido da geladeira e o vento batendo na vidraça, até o sono pesar nas pálpebras. Amanhã. Talvez amanhã.